Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai falar de uma guerra muito importante, uma guerra para quem curte política vai adorar, porque demonstrou uma polarização muito grande na época. Fica aí que é logo depois da vinheta e a gente discute. A Guerra Civil Espanhola, que ocorreu de 1936 a 1939, ela foi um grande evento que permeou antes da Segunda Guerra Mundial. Mas para a gente entender essa Guerra Civil na Espanha, a gente tem que voltar a poucos anos, a uma centena de anos mais ou menos antes, que aconteceu quando foi a derrubada temporária dos Bourbons absolutistas por Napoleão Bonaparte, em março de 1808. A Guerra de Independência contra a ocupação francesa, a abertura das Cortes de Cádiz em 1810 e a proclamação da Constituição Liberal de 1812 assinalaram o desaparecimento do antigo regime espanhol, que durante o reinado de Carlos III chegou a ser considerado como um exemplo de despotismo esclarecido. Durante todo o século XIX e início do século XX, a Espanha não conseguiu completar políticas e socialmente a sua revolução burguesa de forma a produzir vamos dizer assim, uma liberal democracia estável na Espanha. O século XIX, a espanhol, foi um período especialmente conflituoso, com lutas entre liberais e absolutistas, entre membros rivais da Casa de Bourbon, que eram os isabelinos e os carlistas, e mais tarde entre monarquistas e republicanos, sobre o pano de fundo da perda das colônias americanas e filipinas. A economia espanhola teve um crescimento rápido desde o final do século XIX até o início do século XX, em especial as indústrias minerais e metalúrgicas. Elas lucraram e se expandiram enormemente durante a Primeira Guerra Mundial, fornecendo serviços a ambos os lados durante a guerra. Os resultados desse crescimento não se refletiram em mudanças nas condições sociais. A agricultura na cidade de Andaluzia continuou em mãos de latifundiários que deixavam grandes extensões de terra sem se cultivar. Somava-se a isso uma forte presença da Igreja Católica, que se opunha às reformas sociais e se alinhava aos interesses da elite agrária. Finalmente, a monarquia espanhola apoiava-se no poder militar para manter o regime. O fim da monarquia e o advento da República em 1931 em nada mudou essa configuração política básica, com o agravante de que a Igreja e o Exército se mantiveram monárquicos e as tentativas de golpe tornaram-se constantes na Espanha. Com o crescimento da economia, cresceu também o movimento operário. Após a fundação da primeira sociedade operária em Barcelona, em 1840, o movimento cresceu e se espalhou pelo país. Desde o início, principalmente na Catalunha, principal região industrial da Espanha, o anarquismo tornou-se tendência política mais difundida entre os trabalhadores. A principal confederação sindical, a Confederação Nacional do Trabalho, CNT, sob influência anarco-sindicalista, recusava participar da política partidária. O choque entre classes é frequente e violento depois disso. Desde o fim do século XIX até o início do século XX, os grupos de extermínio, como o Sindicato Libre, procuraram suprimir os sindicatos através do assassinato dos seus principais militares. Do outro lado, grupos de militantes sindicalistas, como o famoso Nosotros, também assassinavam religiosos e industriais suspeitos de apoiar o Sindicato Libre. Insurreições armadas, tanto da direita como da esquerda, ocorriam com grande regularidade. Com os ventos da Revolução Bolchevique ocorrida na Rússia em 1917, a Espanha, como outras tantas nações na época, ela
teve seu território e a ascensão de muitos grupos de extrema esquerda, tanto de orientação socialista mais ponderada, quanto de orientações radicais, anarquistas e comunistas revolucionários. O então regime político prevalecente na Espanha era a monarquia de Afonso XIII, que era o rei. Entre os dias 13 e 15 de setembro de 1923, com o apoio do rei, o aristocrata e militar general Miguel Primo de Rivera deu um golpe de Estado que instaurou uma ditadura de orientação nacionalista. Durante o governo de Rivera, a pressão por parte de organizações republicanas, sendo a maioria de esquerda, fez com que o rei Afonso demitisse o ditador em 29 de janeiro de 1930. A estratégia do rei era dar abertura para a participação republicana, para ela promover transformações profundas no país. Só que a demissão do ditador deu mais intensidade às manifestações antimonárquicas. Em fevereiro de 1931, um almirante chamado Juan Bautista Aznar foi designado pelo rei a convocar novas eleições. Tais eleições mostraram uma grande adesão popular às candidaturas republicanas. No dia 14 de abril, foi proclamada na Espanha a Segunda República e o rei teve de deixar a condição de chefe de Estado e sair do país. O primeiro presidente eleito foi Niceto Alcalá Zamora, que governou até 1936. Um dos principais problemas da República era a tensão entre as facções dos partidos políticos. Havia, por um lado, os monarquistas restauradores, os integrantes da Falange Espanhola e a Confederação Espanhola de Derechas Autônomas, que era o CEDA. Por outro lado, os partidos de Frente Popular, os aliados da Frente Popular, anarcossindicalistas e anarquistas, e os bascos, que lutavam pela emancipação política. Essas forças contrárias chocaram-se logo no início do segundo governo republicano, o de Manuel Azaña Díaz, que assumiu a presidência em 1936, tendo como primeiro-ministro Largo Caballero, político socialista renomado da época. Contra a Frente Popular e a gestão de Largo Caballero, insurgiu o Movimento Nacional, que congregava as forças da direita, liderados pelo general Francisco Franco, um dos nacionalistas que deram um golpe contra a Segunda República. Esse foi o estopim para o desencadeamento da guerra. Apesar de ter havido uma polarização nítida no desenvolvimento do conflito, a Guerra Civil Espanhola não pode ser resumida pura e simplesmente no embate entre direita e esquerda na Espanha, pois cada um desses campos era segmentado e bastante complexo. Além do combate regular travado entre militares com ideologias opostas, houve na Guerra Civil Espanhola a chamada Guerra Irregular, a tática de guerrilha levada a cabo por camponeses, intelectuais e operários, que se valiam de emboscadas, infiltrações e armadilhas e vários outros tipos. A crueldade também foi um fator onipresente na guerra. Comunistas e anarquistas aproveitaram a ambiência da guerra para destroçar tudo o que fazia referência à monarquia e à tradição católica. Conta Anthony Beevor que uma comunidade de cerca de 115 mil indivíduos, 13 bispos, 4.184 padres, 2.365 integrantes de outras ordens e 283 freiras foram mortas, a grande maioria no verão de 1936. As mortes eram precedidas de estrupos, no caso das freiras, e tortura, no caso dos padres, bispos e os outros. Além disso, era frequente a profanação de símbolos sagrados do catolicismo. Durante a guerra, houve a participação direta das forças militares, do nazismo, que apoiaram Franco, e do comunismo internacional, principalmente o soviético, que apoiou a Frente Popular. Muitos escritores de esquerda, como George Orwell, Ernest Hartwell e John dos Passos, lutaram ao lado dos comunistas espanhóis. Essa internacionalização da guerra tornou a Espanha uma espécie de centro de testes de armamentos novos. A cidade de Guernica, por exemplo, foi alvo do bombardeio de uma sofisticada frota de aviões da aeronáutica nazista. Naquela época, esse episódio ficou marcado pela pintura feita pelo Pablo Picasso, que demonstra os efeitos da guerra. Essa guerra teve fim em 1939, às vésperas da Segunda Guerra Mundial,
com a vitória dos nacionalistas. Francisco Franco, aliado ao fascismo e ao nazismo, permaneceu no poder durante todo o período da guerra e também depois dela, sendo chefe de Estado até 1975, ano da sua morte. Então, galera, isso foi só um pouco da Guerra Civil Espanhola. Espero que vocês tenham gostado. Deixem sugestões aí embaixo, como sempre. Se inscrevam, que é muito importante. Valeu e até a próxima.